Boa noite, gente. Só vendo aqui o microfone está ativado, então vocês estão me ouvindo. Então vamos continuar aqui, tá? A aula sobre classes de conjugação, tá bom? Eu percebi no vídeo anterior que dá para ouvir um pouco o barulho de vento, né? Por conta do ventilador aqui. Eu tentei afastar um pouco o ventilador, então acho que vai melhorar um pouco, tá? Só não é possível desligar porque senão eu vou morrer de calor aqui, tá? Outra coisa, eu vou tentar ser um pouco mais rápido também, porque eu vi que deu 16 minutos e a pessoa demorar 16 minutos só para provar que um negócio é uma relação de equivalência, sei lá, é gastar muito tempo. Eu sei que tá todo mundo em quarentena, estão procurando alguma coisa para fazer, então aproveita aí que o vídeo é longo e gasta 16 minutos do seu dia aí para você ver que a relação de conjugação é uma relação de equivalência, tá bom? Ok, então deixa eu falar algumas coisas antes de começar aqui, né? Primeiro, a gente está falando de classes de conjugação. Então, eu ainda não defini o que são classes de conjugação, mas você já pode ter uma ideia, porque a única coisa que eu fiz até agora foi mostrar que a relação de conjugação é uma relação de equivalência. Então, quem é que vão ser as classes de conjugação? Vão ser as classes de equivalência da relação de conjugação. Isso mesmo. E aí a gente vai estudar algumas informações interessantes que a gente tem sobre isso, tá? Antes de continuar também, eu quero dizer que o estudo das classes de conjugação ele pode ser feito via um objeto algébrico chamado ação de grupo, tá? Mas como não consta isso na ementa de vocês, eu não vou abordar por esse meio, então eu estou meio que me esquivando de algumas coisas, então algumas coisas, alguns conceitos vão aparecer aqui aparentemente de forma súbita, tá? Mas não se preocupem que eu estou tomando cuidado para formar um raciocínio consistente aí, tá bom? Então vamos começar, como de costume, vamos começar com uma definição, né? Uma definição que essencialmente é nada mais nada menos do que uma nomenclatura, tá bom? Que é o seguinte, sabendo que, vou tentar escrever um pouco mais rápido, tá? Que a relação, na verdade isso não é uma definição, agora eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou ter que editar o vídeo, como é. Enfim, só um textinho aqui, tá? Vamos lá. Sabendo que a relação de conjugação é uma relação de equivalência, tá? Relação de equivalência. Podemos fazer o quê? Podemos considerar as classes de equivalência, tá? Considerar as suas classes de equivalência. Certo? Então vamos lembrar aí, vamos entender o que é a classe de equivalência de um elemento aí, né? Lembrando que a gente está no contexto da aula passada, a gente tem um grupo G, certo? Então vamos lá. Dado um elemento A pertencente ao grupo, vamos ver quem é a sua classe de equivalência, né? Equivalência é definida da seguinte forma. Vou fazer aqui de amarelo.
Então, quem é a classe do elemento A? A classe do elemento A é o conjunto dos elementos B pertencentes ao grupo, tais que o A se relacione, né, com esse elemento B, tá bom? Se você quiser escrever isso de uma maneira mais explícita, você pode escrever o seguinte: é o conjunto dos elementos B do grupo, tais que existe um G no grupo, onde o A é escrito como G operado com B operado com G a menos 1, tá bom? Ou se você quiser, você pode aproveitar, já que você sabe que é uma relação de equivalência, ela vai ser simétrica. E aí você pode dizer que isso é o conjunto dos elementos B de G, tais que o B se relaciona com o A. Você olhando nessa ótica aqui, você vai poder escrever o seguinte. Ah, desculpa, eu esqueci de uma coisa aqui, né? Tô falando da classe do elemento A, tá bom? Olhando nessa ótica aí que eu circulei de azul, você pode dizer que isso é o que, né? É o conjunto dos elementos B pertencentes a G, tais que existe um elemento G no grupo G, onde... Opa! Desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Tais que o elemento B, certo? Já que aqui ele é o primeiro, né? Então, ele é escrito dessa forma. Tá bom? Ora, se esse conjunto é o conjunto dos elementos B que são escritos dessa forma, você pode escrever isso da maneira mais simples possível, que é simplesmente dizer que a classe do elemento A é o conjunto dos elementos escritos dessa forma, onde esse G aí varia em todo o grupo G, tá bom? Ou seja, a classe do elemento A é todo mundo que é escrito dessa forma, para algum elemento de B, tá bom? Enfim, aí você pode interpretar, ou ler, analisar isso da forma como você achar melhor, tá bom? Essa forma aqui, que eu vou destacar agora, essa última, para mim ela é a mais prática, tá entendendo? A mais explícita, tá na cara aí quem são os elementos desse conjunto, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui no final das contas? No final das contas eu quero dizer que essas classes de equivalência recebem um nome especial, tá? Então vamos fazer uma definição aqui. As classes de equivalência da relação, ou melhor, da relação não, né? Na relação de conjugação são chamadas classes de conjugação. Por que é importante eu estar fazendo essa definição? Que é para você ter em mente que sempre que eu falar a palavra classe de conjugação, eu estou considerando um grupo. Nesse grupo eu estou considerando aquela relação de equivalência do vídeo anterior. E eu estou considerando a classe de equivalência de um elemento. E o que é a classe de equivalência de um elemento? É isso aqui.
ou qualquer um desses conjuntos aqui. Você pode escolher a forma que você mais gosta de interpretar esse objeto, tá? Eu gosto dessa. Eu acho que eu gosto só dessa. As outras, elas não são tão práticas assim, não. Essa aqui é interessante às vezes, tá? Pronto, são as duas que eu mais gosto, tá? Mas enfim. Ok, então agora a gente sabe o que são as classes de conjugação, né? Então, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, a gente vai estudar, tá? Algumas propriedades dessas classes, mas antes disso a gente precisa de algumas ferramentas aí intermediárias, tá? Então agora eu vou definir o que é o estabilizador de um elemento segundo a relação de conjugação. Então assim, essa definição vai parecer uma definição bastante carregada, porque ela carrega outros conceitos, tá? Mas é como eu falei, isso acontece porque eu estou tentando me esquivar um pouco aí das ações de grupo, tá? Então vamos definir aqui. Definição. Vamos lá. Então, eu vou fazer o contexto aqui, sejam G um grupo e A, desculpa, não tá certo, e A um elemento de G. Definimos o estabilizador de A em G, tá? Esse é o nome do negócio que a gente está definindo, certo? Estabilizador de A em G como o conjunto. Vocês lembram, né? Tava na lista de vocês também. A gente vai usar essa notação aqui, estabilizador de A em G, certo? E isso vai ser o conjunto dos elementos do grupo, tais que acontece o seguinte: quando você conjuga o elemento A usando esse elemento do grupo, você recebe o próprio elemento A, tá bom? Então, esse conjunto é o estabilizador do elemento A. E uma proposição que eu acho que também estava na lista, eu preparei vocês bastante, tá? Para essa aula, é o seguinte: esse estabilizador aí, esse conjunto aí, que é o estabilizador, ele não é um conjunto qualquer, ele é um subgrupo, tá bom? Então vamos lá. Vou repetir aqui o contexto. Sejam G um grupo e A um elemento de G. Então, o estabilizador de A no grupo G é um subgrupo de G, certo? Então vamos provar. Isso aqui também foi um exercício que eu passei aí para vocês, né? Tá? Então vamos provar isso. Vamos lembrar o que a gente precisa fazer para provar que uma coisa é um subgrupo. Primeiro, fiz isso aqui de novo, nem sei como é que faz isso. A gente tem que provar que o elemento neutro tá aqui, né? A gente tem que provar que isso aí é fechado para a operação, ou seja, se você tem dois elementos aqui, você tem que provar que o produto entre eles também está aqui. E por último, a gente precisa provar que para todo elemento
que está nesse conjunto, o inverso dele também está nesse conjunto, tá? Então a gente tem que provar essas três coisinhas aqui, certo? Deixa eu apagar isso aqui, acho que tem um jeito mais... olha aí. Tá bom, então vamos provar primeiro, vamos provar que o elemento neutro está aí, tá? Então note que o elemento neutro, ele de fato pertence ao estabilizador do elemento A em G. Pois, o que acontece? Claramente, né? Se você conjugar o elemento A usando o elemento neutro, você sabe que você vai receber o próprio elemento A, certo? Então, na verdade, a conclusão já foi feita. A conclusão é essa aqui, tá? Por quê? O que um elemento precisa satisfazer para pertencer ao estabilizador? Precisa satisfazer isso aqui, ó, certo? Quando você pegar o elemento A, e fizer essa conjugação, você precisa obter o mesmo elemento A de volta. E a gente mostrou que o elemento neutro satisfaz isso. Ele estabiliza o elemento A, né? Esse é o conjunto dos elementos que na conjugação eles estabilizam o elemento A. Ele não se torna um elemento diferente após a conjugação, tá bom? Então provamos o primeiro requisito. Vamos provar agora que o estabilizador é fechado para a operação do grupo, certo? Deixa só eu centralizar isso aqui um pouquinho, já que isso aqui ficou isolado nessa linha. Então vamos lá. Vamos provar que o estabilizador é fechado para a operação aí. Então, dados dois elementos aqui do estabilizador, o que a gente tem, né? Primeiro, como o x é um elemento do estabilizador de A, então ele necessariamente estabiliza o elemento A. E a mesma coisa para o y. O y vai estabilizar, né, o elemento A, certo? Então, o que a gente vai fazer? É muito simples, tá, gente? É muito simples isso. A gente vai pegar esse elemento A aqui e vai olhar para essa equação aqui, tá? E no lugar de colocar esse A, a gente vai colocar essa expressãozinha aqui, tá bom? Vai colocar essa expressãozinha aí aqui no meio. E aí a gente vai obter já de graça aquilo que a gente quer. Vocês vão ver, ó. Assim, temos que, olha só, vai ficar x, no lugar do A eu vou colocar aquilo, ó, y a menos 1, aí agora eu coloco o x a menos 1 que estava faltando, e isso vai continuar sendo igual a A. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho x operado com y, eu vou colocar os parênteses só para melhorar a visualização. Aqui, eu vou pedir que vocês lembrem disso, ó, tá? Ó, isso aqui é exatamente o inverso disso aqui, tá bom? Quando a gente inverte um produto, a ordem muda, né? Eu fiz isso no vídeo passado também, tá? E isso vai ser igual ao elemento A. Ou seja, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que o produto de x com y também estabiliza o elemento A. Conclusão, logo, o produto entre x e y pertence ao estabilizador de A em G, certo? Então fica faltando a gente fazer só mais uma coisa, que é provar que para todo elemento que já está no estabilizador, o seu inverso também estará lá. O seu inverso também estará lá. É difícil falar isso, ó.
estará, não tem enfim não, lá, mas enfim. Então vamos lá. Seja x, vou usar a mesma letra, eu sempre faço isso, né? Peço que você se esforce aí para não confundir as coisas. Então vou pegar um elemento aqui no estabilizador. O objetivo agora é mostrar que o inverso dele também está aí no estabilizador, né? Mas se ele está no estabilizador, o que acontece? Acontece que x operado com a operado com x a menos 1 é igual a A, certo? Eu preciso provar que isso também acontece para o x a menos 1. Então fica x a menos 1 a x a menos 1 a menos 1. Só que isso é o quê? O inverso do inverso é o próprio elemento. Então eu preciso provar que isso aqui é igual a A, certo? Mas vocês vão ver que isso é muito fácil de fazer, certo? Vou já mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. É o seguinte, não tem segredo, é só você meio que pegar esse cara aqui, né, e passar para cá, pegar esse cara aqui e passar para cá. Quando eu falo passar para o outro lado, a gente já é adulto e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Na verdade, você vai multiplicar por x à direita e vai multiplicar por x a menos 1 à esquerda, tá? Eu vou simplesmente escrever já o resultado, tá bom? Logo, eu tenho que... vou escrever tudo. X a menos 1, operado com x, operado com a, operado com x a menos 1. Aí eu vou operar com x à direita. Isso vai ser igual x a menos 1 a x. Então, o que a gente tem, né? Ó? Portanto, o que a gente obteve? A gente obteve, ó, esses caras vão morrer, esses caras vão morrer. E aí vai ficar que o A é igual a x a menos 1 operado com A operado com x. Ou seja, o x a menos 1 também estabiliza o A. Concluímos que o x a menos 1 também pertence ao estabilizador do elemento A em G. Assim, temos que... Aqui eu já estou concluindo a proposição, que é o seguinte: o estabilizador do elemento A em G é um subgrupo do grupo G, né? E é isso. Provamos essa proposição.